Para fazer o desenho de uma figura humana, de um rosto masculino, tanto o masculino como o feminino, os princípios são os mesmos, mas eu vou explicar depois as diferenças deles. Você vai precisar fazer um círculo. Esse círculo, o ideal que seja a mão livre, porque você fazendo a mão livre, isso já vai te auxiliar depois na hora de você fazer o queixo, os contornos do rosto, o nariz. Você fica com a mão mais firme para fazer esses traços. No caso aqui, eu não consegui fazer a mão livre porque eu estava com um problema de iluminação aqui na minha prancheta, e à medida que eu me movimentava fazia sombra e tampava a visão para vocês aqui. Então eu apelei para esse rolo da minha fita crepe que eu usei para prender o papel, e ela me dava um círculo mais ou menos do tamanho que eu precisava. Então eu peguei e usei a fita crepe. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o círculo do tamanho que você quer. Você vai dividir ele ao meio e fazer uma linha na vertical, passando um pouco abaixo do círculo. Aí você vai dividir esse círculo em 3 partes, quer dizer, você fazendo 2 pontinhos, você divide o círculo em 3, correto? Aquela primeira linha de cima vai ser a linha do cabelo, a linha do meio ali vai ser a linha dos olhos, a linha de baixo aqui é só uma parte do queixo, aliás, é a linha do nariz, desculpa, é o finalzinho do nariz nessa linha de baixo, e lá embaixo na última é a linha do queixo da pessoa. Você já vai entender. Na figura masculina, o queixo é um pouco maior, mais largo, né, ali em cima. Lógico que tudo isso tem exceções, né? Tem o rosto feminino que também é mais largo, mas normalmente o queixo da mulher é mais delicado, um pouco mais estreito que o masculino. Você vai dividir ali, ó, mais ou menos como se fosse o tamanho dos olhos. Você vai dividir em 5 partes. Olha, a central, 2 para a direita, 2 para a esquerda. Isso aí são o tamanho dos olhos. Então esses olhos vão estar divididos em 5 partes iguais nessa linha. E olha só. Você seguindo essas orientações, você vai ter proporção, né, da figura humana do rosto, como que é. Isso tudo foi estudado, né? Então são proporções que se chegou a essas regras para auxiliar. E essas linhas que a gente faz, elas são linhas auxiliares. Ali já começa a representação do nariz. Na figura assim de frente, o que mais representa o nariz, na verdade, são sombreados que você vai fazer. Não adianta você fazer muitas linhas ali diretas, porque o que fica mais natural parecendo o nariz são luz e sombra. Olha ali, as sobrancelhas, elas são um pouquinho mais baixas. Na parte interna, elas são inclinadinhas, né? Olha ali, já está começando a tomar forma. Aí você vai dividir aquele último espaço em 3 partes iguais. Esse primeiro aí é a linha da boca, a linha dos lábios, a linha do meio, tá? Lembrando que essa aqui é uma figura masculina, tá? Olha ali os lábios. E no lábio masculino a gente não fecha essa parte de baixo, geralmente deixa assim, porque o que é fechado e é mais carnudo é o lábio feminino, tá? Aí o queixo, as orelhas, nós vamos ali, olha a linha da orelha, da linha dos olhos até a linha do nariz. Lógico que isso é uma regra, mas existem pessoas que fogem um pouco da regra. Tem a orelha um pouquinho maior ou um pouquinho menor que isso, e é justamente isso que faz a diferença de pessoa para pessoa, né? Senão, se nós fôssemos todos iguais, ia ser um negócio bem sem graça, né? Que nem pintinho na granja, tudo amarelinho com o olhinho vermelho. Mas não, as pessoas têm essas diferenças.
aquela linha, essa que eu estou chegando com o lápis ali no alto, seria a linha do couro cabeludo, né? Então você preenche com o cabelo. Ó, eu tô fazendo um cabelo clássico desse jovem aí, ó, repartido do lado, tá? Corte de cabelo comum, assim, o cabelo até que meio grande. Hoje tem se usado cabelo bem curtinho, então é isso. Olha como vai tomando forma, né? O pescoço do homem é mais largo que o feminino. Eu não vou detalhar esse desenho com muita sombra, muita luz, porque não é o objetivo desse vídeo mostrar se eu sei desenhar ou não. Na verdade, eu quero dar dicas para vocês, para você conseguir fazer a figura humana você mesmo. Olha só. Ali as pupilas, né? A íris que fica como se fosse um brilho no meio. As sobrancelhas a gente dá uma preenchida. E assim vai tomando forma da figura humana. Repare que as proporções ficaram razoáveis, né? Não tá com cara de monstro, tá com cara de gente mesmo, certo? Então por isso que essas linhas são muito importantes, porque a gente consegue aplicar a proporção do rosto da figura humana, né? Os olhos numa distância ideal, nariz bem no centro, comprimento ideal, a boca. Então, relembrando, ó, o círculo você vai dividir em 3 partes, depois mais uma 4ª parte abaixo do círculo, que é a linha do queixo, lá embaixo. Aí o pescoço você faz livre, né? Mas o pescoço masculino é largo, né? Tem as marquinhas de expansão, né? Olha só. Eu não vou detalhar demais, que é, como eu disse, o objetivo é dar umas dicas para vocês de como desenhar figura humana, para você conseguir fazer essa representação numa hora que você precisar. Normalmente a gente precisa muito disso, né, para ajudar as crianças na escola, ou mesmo se você quiser fazer um desenho para você mesmo. Olha lá, eu acho que está bem representado, né? Aspecto assim natural. Depois você vai, lógico, apagar essas linhas auxiliares, tanto nas da horizontal quanto a da vertical, apagar com cuidado, né? Se você tiver um pincel para tirar os resíduos da borracha, você tira com o pincel para não borrar. Olha lá que legal. E assim está finalizado o esboço do nosso desenho. Lógico, depois você vai, como eu disse, apagar essas linhas todas auxiliares, vai pegar um lápis bem macio e vai fazendo um sombreado, né? E você chega num resultado legal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. A minha intenção então foi dar umas dicas para você de como você consegue fazer a figura humana. Não é tão difícil quanto parece. Obrigado por assistir, tá?